O personagem, John Constantine, faz parte de um universo de histórias em quadrinhos criada por Alan Moore, e sua caracterização foi concebida a partir da ideia de dois desenhistas, que pretendiam elaborar um personagem parecido com o vocalista de uma banda famosa da década de 80. Com o intuito de ter apenas uma aparição na série de revistas O Monstro do Pântano, Constantine se destacou e logo ganhou sua própria revista, chamada Hellblazer. Ao longo dos anos, suas histórias abriram espaço para adaptações, como o filme lançado em 2005, estrelado pelo ator Keanu Reeves. Surpreendentemente, houve diversas reclamações por parte do público e da crítica em relação a essa adaptação, já que a trama era pouco fiel à verdadeira história do personagem. No entanto, é preciso ter em mente que os recursos cinematográficos são totalmente diferentes daqueles utilizados para compor uma narrativa em quadrinhos, visto que para a produção de longa-metragem, diversos fatores devem ser considerados, principalmente o fato de que é preciso comprimir uma longa história em apenas 2 horas. Por isso, ainda que a obra tenha gerado insatisfação de alguns espectadores, é possível afirmar que os artifícios usados pela direção tiveram um bom efeito no que se refere à temática do filme, já que, de certa maneira, é viável comparar seu estilo com o movimento do cinema noir. Noir, em francês, significa negro e caracteriza uma peculiaridade cinematográfica que ocorreu entre os anos de 1940 e 1950. Os filmes, nesse estilo, são formados por um enredo de suspense criminal, envolvendo histórias sombrias que apresentam uma visão de mundo trágica. Nesse sentido, conflitos internos são atribuídos a diversos personagens, como um tipo de ambiguidade maniqueísta. Em outras palavras, eles se enxergam divididos entre o bem e o mal. As técnicas de filmagem reforçam essa representação de valores, pois a cor das imagens era preta e branca, como uma espécie de yin e yang que para a filosofia taoísta simboliza o equilíbrio entre os extremos. Além disso, o cenário costumava ser predominantemente urbano, local onde os demais personagens estariam sujeitos à corrupção. Em Constantine, o espectador é apresentado à cidade de Angel City, onde a trama se desenvolve. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a obra demonstra um dos primeiros indícios de que não segue a originalidade, pois deveria se passar em Londres, ela também faz um jogo de referências ao escolher uma cidade cuja tradução seria a Cidade dos Anjos. Por isso, nesse ambiente, são colocados anjos e demônios disfarçados de humanos, representando os dois opostos, céu e inferno. De um lado está o anjo Gabriel, com a fisionomia andrógina, retratando igualdade e justiça. Ele demonstra um perfil sincero e sarcástico, como na cena em que diz para Constantine que ele está ferrado. Do outro está Baltazar, que por sua vez é um demônio com caráter implicante e maléfico. Contudo, descobrimos que os dois personagens se corromperam ao passar tanto tempo no mundo físico, já que Gabriel quis fazer justiça com as próprias mãos e se vingar da humanidade, pretendendo trazer o inferno para a Terra, e para realizar esse feito, precisava da intervenção de Baltazar. Este último fez um acordo com o anjo para hospedar o filho do diabo em uma mediadora humana, com o intuito de iniciar o apocalipse. Em troca, Gabriel garantiu que o demônio obteria a salvação eterna. Deste modo, as atribuições relacionadas à corrupção urbana do Noir se faz presente na ambientação da obra e nos dois coadjuvantes. Já o próprio Constantine representa o protagonista anti-herói da narrativa, e sua personalidade é bem parecida com o movimento do cinema que está sendo referenciado, uma vez que sua conduta moral é bastante questionável, principalmente por obter um caráter frio, individualista, manipulador e arrogante. Nas HQs, ele também é conhecido como detetive, o que faz não só sentido com seu papel de investigador, que vive buscando demônios para exorcizar, como também ao perfil de mocinho dos filmes da década de 40, que em sua maioria eram representados por detetives. Enquanto nos quadrinhos, seu arco inicia-se a partir de um trauma de infância, com a perda do irmão e da mãe, além dos abusos do pai, sua adolescência evolui para o punk e a rebeldia, o que foi definitivo para que ele começasse a entrar em contato com os primeiros livros de exorcismo e magia negra. No filme, John inicia seu percurso quando ainda jovem faz uma tentativa de suicídio e, por cometer um pecado inaceitável, sua entrada no paraíso é negada, o que significa que passará a eternidade no inferno, juntamente com as almas que enviou para lá. Desse modo, o personagem busca a redenção divina para que não seja atormentado eternamente por aqueles sujeitos revoltados com sua presença. Outro termo essencial para as obras noir é a participação da femme fatale, que na época era simbolizada por uma mulher bonita, atraente e perigosa, que transmitia ameaça para o protagonista, pois na medida em que o influenciava com suas ideias e comportamentos, poderia direcioná-lo para alguns caminhos irreversíveis, bem como a própria morte. Ultimamente, essa coadjuvante não precisa ser necessariamente uma mulher. No caso de Constantine, muitos devem imaginar que a personagem perfeita para esse papel seria a Rachel, a policial cujo protagonista ficou encarregado de ajudar no caso de sua irmã Isabel, que tinha sido levada para o inferno por engano. Entretanto, ao analisar a trajetória de John desde a infância, é possível perceber que em um primeiro momento ele foi assombrado por visões de almas mestiças que frequentavam a Terra,
o que leva ao segundo instante em que ele tenta tirar a própria vida por causa dessas aparições. Como consequência de ter cometido um pecado irreparável, ele estava destinado a ir para o inferno. Desde então, Constantine passou o resto de sua vida exorcizando demônios, como uma maneira de se redimir. Mas ao agir contrariamente, fumando sem parar, sua atitude acarretou em um câncer terminal de pulmão. Na ocasião em que ele se sacrifica para que Isabel possa sair do inferno e viver novamente, o protagonista é imediatamente direcionado ao céu. Porém, o próprio Lúcifer dá outra vida a John, curando assim seu câncer de pulmão. Ainda que o diabo em pessoa queira ver a alma de Constantine no inferno de todas as formas possíveis, o único ser que poderia ter providenciado todos esses infortúnios na vida do protagonista seria Deus. Eis então a sua femme fatale. Sendo onipotente e onipresente, ele prepara um esquema em que Constantine tenha que dançar conforme a música tocada e, em sua segunda chance, propõe que ele viva uma vida mais tranquila, digamos assim, principalmente pelo fato do protagonista ter parado de fumar. No entanto, antes de ser ressuscitado, John nunca foi uma pessoa que apresentava muita fé, ainda mais pela forma que levava sua vida, já que mesmo sabendo que estava com câncer, ele não parou de fumar em nenhum momento. O fato é que ele não tinha saída, estava determinado a morrer e destinado a ir para o inferno. Logo, sua única motivação era continuar mandando almas para lá. Por outro lado, o protagonista estava cercado por pessoas e amigos que eram fiéis, ou que pelo menos acreditavam nele. Começando pelo seu motorista Chas, que estava lá sempre para tirar Constantine de alguma encrenca ou também para aprender a enfrentar demônios. Até que certo dia, durante um exorcismo, ele morre ao ser jogado diversas vezes contra a parede. Na cena pós-créditos, observamos John deixando seu isqueiro na lápide do amigo, e quando ele vira as costas para ir embora, Chas aparece pousado diante do túmulo com as asas abertas, o que poderia indicar que o personagem é um anjo que sempre esteve protegendo Constantine, ou até mesmo que virou um, depois que morreu, assumindo o cargo de Gabriel, que havia perdido suas asas. Na fotografia, o enquadramento em que John está faz com que possamos enxergar as asas saindo de seu corpo, como se ele também fosse um anjo. Assim sendo, é interessante relacionar sua trajetória, que passou de um homem sem fé, assombrado e preso pelo próprio destino, para alguém que encontrou a redenção e se sacrificou para garantir um bem maior, a vida de uma pessoa inocente. Todavia, esses acontecimentos só foram possíveis porque Constantine foi amadurecendo ao longo de seu arco, a partir do contato com as pessoas que entraram em sua vida e do modo como ele foi se relacionando com elas. Por exemplo, a detetive Angela, a quem o protagonista demonstrava desprezo no começo e que depois fez o que podia para ajudá-la. A participação dela foi importante não só para entregar uma missão a Constantine, como também trazer fé para ele, uma vez que o ponto de vista da policial em relação ao catolicismo, como alguém pertencente à religião, foi colocado de forma que pôde dar sentido à história, bem como na explicação sobre o suicídio ser um pecado inaceitável e também sobre a lança do destino, que por fim, John entrega para ela, sabendo que poderia confiar em alguém que havia deixado seus valores religiosos e se entregado ao ceticismo para salvar sua irmã gêmea. Afinal, para terminar como um filme noir, Constantine precisava ser o herói e não o contrário. Ainda que a obra não tenha agradado aqueles indivíduos fiéis à história original com que foi adaptada, traz de volta um conceito de filmes que havia ficado nos anos 50 e o transforma em uma narrativa bem fechada, com o ar de uma experiência crítica, a qual os espectadores podem respirar e se identificar com os personagens, desenvolvendo então empatia por eles. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.